Se você está nesse vídeo, tenho certeza que você sofre com lipedema ou conhece alguém que sofre com lipedema, ou talvez você esteja suspeitando que tenha lipedema e está procurando aí na internet como funciona o tratamento, os melhores suplementos e a alimentação. Hoje eu vou falar sobre uma suplementação muito específica, muito utilizada no tratamento do lipedema e que temos visto também muitas melhoras nas mulheres que têm utilizado. E para quem não me conhece, eu me chamo Sara Jéssica, sou nutricionista e tenho uma plataforma online onde eu ajudo mulheres a conhecer melhor o seu corpo, principalmente para saber cuidar muito bem dele. Também ajudo mulheres a emagrecer de forma definitiva, através de métodos saudáveis e práticos. Na minha plataforma você recebe uma dieta especializada, treinos para fazer em casa ou na academia, tem acesso a um clube de receitas deliciosas e também suporte com especialistas. E claro, você tem acesso à minha comunidade de mulheres que estão todas com o mesmo objetivo: emagrecer, aumentar a autoestima e cuidar do corpo. Se você quiser fazer parte desse time, é só clicar no link da descrição desse vídeo e entrar hoje mesmo para o Potencialize Live. Antes de falarmos propriamente sobre a suplementação muito específica que pode ajudar no processo, principalmente no tratamento do lipedema, vocês precisam entender que lipedema, ele tem duas vias aí muito importantes que precisamos focar no tratamento. Primeiro ponto, existe uma inflamação crônica de baixo grau. Então, uma mulher que ela está sofrendo um processo inflamatório no corpo dela. E quando ela passa por períodos mais estressantes na vida dela, ou que ela começa a comer muito errado, comer mais fast food, não fazer exercício físico, que aumenta esse processo inflamatório, é aí onde a mulher tem uma piora, principalmente nos quadros do lipedema, e a doença, que é considerada uma doença, consegue avançar mais ainda. Então, por isso que é muito importante no tratamento do lipedema, nós sempre reduzirmos e controlarmos essa inflamação crônica de baixo grau. E isso não é da noite para o dia, isso é um processo contínuo e que a mulher precisa cuidar todos os dias. Uma segunda via aí que precisamos tratar também, na mulher com lipedema, é principalmente intestino e fígado. Por quê? Precisamos melhorar esses dois órgãos que realmente são os que nós mais focamos aí no tratamento do lipedema. Por quê? O fígado e o intestino, eles estão totalmente responsáveis, pela metabolização de alguns hormônios, em especial o estrogênio. E o lipedema, ela é uma doença que tem um caráter, principalmente nessa desregulação do metabolismo do estrogênio, principalmente. Por isso que na maioria dos casos, tem mulheres que têm lipedema no braço também, mas a maioria das mulheres tem lipedema ali na região das pernas. E nós temos muito mais receptores para o estrogênio, principalmente nessa região aí, quadril femoral, que a gente fala. No quadril, ali na parte das pernas, na panturrilha. Toda essa região aí do nosso corpo, nós temos um pouco mais de receptor para estrogênio, por isso que a mulher tende a acumular mais gordura ali. E a grande questão é porque o estrogênio, ele acaba diminuindo alguns receptores aí, no nosso organismo, que são responsáveis por metabolizar, por quebrar gordura, e eles acabam aumentando muito mais alguns receptores que são responsáveis por acumular gordura, de uma forma simples para vocês entenderem. Então acaba que fica muito mais difícil do nosso corpo quebrar a gordura que está naquela região do quadril, na região da perna ou também na região do braço, que algumas mulheres têm lipedema nessa região, apesar de ser mais raro, tem também muito caso de mulher com lipedema nessa parte. Ainda assim, é uma gordura muito mais difícil do nosso corpo alcançar, acessar, quebrar, porque tem toda essa questão hormonal envolvida. Então não adianta só pensarmos em déficit calórico, em fazer mais exercício, fazer musculação. Não, precisamos tratar a causa, principalmente a raiz ali do problema do lipedema. Como eu falei para vocês, está relacionada a essa inflamação crônica de baixo grau e principalmente a metabolização ruim do nosso corpo do estrogênio, e que os órgãos que afetam isso é o fígado e o intestino. Se o seu intestino não estiver bom, se o seu fígado não estiver bom, ele não consegue metabolizar corretamente esse estrogênio, que precisa ser eliminado do seu corpo. Se o seu intestino tiver com desbiose, desequilíbrio de bactérias, o seu corpo vai conseguir reabsorver esse estrogênio, ele vai voltar ativo aí no seu corpo, e é aí onde a maioria das mulheres tem essa predominância estrogênica, que está totalmente relacionado ao lipedema, mulheres também com endometriose, infertilidade, câncer de mama, enfim, são muitos fatores aí relacionados a essa predominância estrogênica que a mulher precisa tratar logo. E isso, gente, trata na alimentação, viu? A alimentação é um ponto importantíssimo. Não adianta só você pensar em remédios, em tratamentos estéticos, em relação ao lipedema, que são muito mais invasivos ali para poder quebrar a fibrose que acontece ali no lipedema, que às vezes a mulher, quando ela está com lipedema, e essa doença ela não trata logo, ela vai progredindo,
começa a formar algumas fibroses ali, umas células que vão ficando mais duras, mais enrijecidas. E aí onde fica muito mais difícil de tratar. E aí onde precisa de alguns trabalhos aí que a pessoa precisa fazer, principalmente com a estética, né? Por isso que sempre tem que caminhar junto, nunca é só o nutricionista, claro que não. Sempre realmente é um trabalho que envolve outros profissionais da saúde, precisam trabalhar juntos nesse caso, mas aí envolve algo muito mais invasivo, onde a mulher sente mais dores também no tratamento e acaba, né, sendo ruim para ela, claro, o tratamento, mas com certeza muito importante porque a qualidade de vida dessa mulher. O lipedema ele está muito associado a dores também, a mulher sente muito peso nas pernas, estética também está totalmente envolvido. E por que eu falo que a alimentação é muito importante, né? Eu fico aqui puxando sardinha para alimentação, é claro. Mas por que a alimentação é tão importante? Não adianta você só pensar todos esses fatores, né? De estética, fazer tratamento com médico, com exercício físico, enfim. Não vai adiantar se você não ir na causa. E a causa de uma desbiose, de um fígado, né, ruim também, que está sobrecarregado, não está metabolizando corretamente os hormônios, o intestino que está com desbiose, nós tratamos tudo isso através da alimentação. Suplementação vai entrar também como um plus, mas a alimentação é o mais importante. Eu sempre falo aqui com vocês que o tratamento básico da desbiose é principalmente nós equilibrarmos a quantidade de fibra que nós consumimos no nosso dia a dia, reduzirmos a quantidade de industrializado, de gordura saturada. Sim, vamos ter que focar em uma alimentação mais rica em ômega 3 também, que vai ajudar no nosso intestino, vai ajudar na saúde também dos nossos vasos sanguíneos. O ômega 3, ele atua como um excelente anti-inflamatório. Então, ele já acaba sendo aí o suplemento que eu queria falar com vocês. Existem outros que eu vou tratar em outros vídeos, mas especificamente o ômega 3. Ele não vai só ajudar em toda a questão inflamatória do nosso corpo, a reduzir a inflamação crônica de baixo grau, mas ele também ajuda na saúde do nosso intestino e para reduzirmos a inflamação crônica de baixo grau, precisamos cuidar também da saúde do nosso intestino, é um ponto fundamental, tá? Não tem como, é impossível, gente, através da ciência, você tratar a inflamação crônica de baixo grau se você não tratar a desbiose, se você não ir na causa ali, no intestino, tá? Porque ele realmente acaba afetando todo o nosso organismo. Então, você pode até achar ruim eu falar de novo de intestino, e sempre a gente falar de intestino, mas não tem como você desvincular dele. Não tem como você fugir dele, você vai ter que cuidar dele e a principal forma de cuidarmos do nosso intestino é através da alimentação, tá? Então você precisa, por exemplo, retirar o excesso de gordura saturada, excesso de carne vermelha, excesso de proteína. Esses alimentos são importantíssimos para a nossa saúde, mas a maioria das pessoas consomem em excesso esses alimentos e não conseguem equilibrar com, por exemplo, frutas, legumes, verduras, as fibras, que são importantíssimas. Além, né, delas terem a quantidade de fibra adequada para ajudar na saúde do nosso intestino, elas também são ricas em antioxidantes, vitaminas, minerais e elas também conseguem, né, principalmente equilibrar a carga ácida da proteína. Então, toda essa questão de prau que a gente fala na dieta, ou seja, as fibras, os legumes, as verduras, as frutas têm um pH ali um pouco mais alcalino, vamos dizer assim. Agora, a carne já é um pouco mais ácida. Quando nós conseguimos equilibrar, isso é perfeito para o nosso organismo. Nós temos um organismo que funciona muito melhor com esse equilíbrio, nada ácido demais, nem nada alcalino demais, vamos dizer assim. Precisamos desse equilíbrio entre as frutas, os legumes e as proteínas. Só que hoje em dia a maioria das pessoas só tem uma alimentação rica em proteína animal do jeito errado, não consegue digerir direito a proteína, come ela, por exemplo, come muita gordura saturada, muito laticínio, muito queijo, muito leite, essas gorduras saturadas também tem muito nos produtos industrializados, então é muito mais onde as pessoas acabam consumindo, né? Muitos salgadinhos também. Aí a pessoa também consome muito embutido e vai comer uma pizza que tem aquele tanto de catupiry e tem o cheddar, enfim. A alimentação da maioria das pessoas hoje em dia é regrado a isso, é baseado nisso. E não temos como equilibrar isso sim, se você não consumir a quantidade adequada de verdura, de legumes, de frutas, tá? Esse ponto é o mais importante para a gente cuidar da saúde do seu intestino, evitar desbiose intestinal. E só depois nós pensamos na suplementação, só depois nós pensamos nos probióticos, tá? Primeiro ponto, importantíssimo você lembrar, tem que cuidar da base que é o seu intestino através da alimentação. Fibras. Pense nisso, pense na quantidade de fibras que você está conseguindo consumir ao longo do dia. Para isso, nós já entendemos que uma mulher também com lipedema não pode ficar com o intestino preso.
De jeito nenhum, porque tudo isso acaba afetando o equilíbrio hormonal, principalmente do estrogênio. Pode também, principalmente, ter um supercrescimento bacteriano em uma mulher que tem, né, um intestino mais preso e fica muitos dias sem ir ao banheiro. Isso acaba afetando também o intestino dela, favorecendo quadros de disbiose intestinal. Então, não tem como você tratar mesmo o lipedema sem primeiro cuidar da base, que é o intestino, cuidar também do fígado e focar na suplementação do ômega 3. E hoje em dia já temos alguns estudos científicos também nos mostrando que, por exemplo, doses maiores de DHA, porque normalmente, gente, o ômega 3, ele tem duas frações, o EPA e o DHA. É só você comprar um ômega 3 e olhar lá atrás que você vai ver. Tem lá o EPA e o DHA atrás. O EPA, normalmente, ele está muito associado ao nosso intestino. Ele ajuda muito a reduzir essa inflamação. E o DHA, ele está muito mais associado principalmente à função cognitiva. Então, normalmente, o que acontece é que frações maiores de DHA estão associadas às pessoas que querem melhorar a memória, função cognitiva. Só que já tem alguns artigos científicos nos mostrando também que a fração de DHA em doses mais altas tem ajudado muito no tratamento de mulheres com lipedema. Então vale a pena você também investir no DHA. Acaba sendo uma fração aí do ômega 3 mais cara. Essa é a verdade. Então, se você não tiver como investir nela agora, invista em um bom ômega 3, independente da fração do EPA e do DHA. Claro, de acordo com o seu médico, a orientação do seu nutricionista, de quem está te acompanhando. Esse ponto é muito importante. Esse vídeo, né, só tem um caráter mesmo informativo para vocês, de acordo com o que a ciência nos mostra hoje em dia e tem estudado cada vez mais. E a verdade é que eles têm estudado, a ciência tem mostrado que doses maiores, doses mais altas, tanto de DHA quanto do ômega 3 no geral, têm ajudado as mulheres. Doses até 4 gramas de ômega 3 ao dia ou 4 gramas também do DHA. Isso porque existe toda essa questão da inflamação crônica de baixo grau nessa mulher. Então ela é uma mulher que está muito mais inflamada. Essa é a expressão mais fácil para vocês entenderem. Sim, é um corpo que está muito mais inflamado. Um corpo mais inflamado não funciona como deveria funcionar. É um corpo onde os hormônios estão desregulados também. Então esse ponto é bem importante a mulher ficar atenta, principalmente pensando nessa suplementação com doses mais altas de ômega 3, que é um poderoso, ele atua, né, em todo esse processo anti-inflamatório no nosso corpo, essa é a verdade. Ele reduz algumas citocinas inflamatórias que são responsáveis por toda uma cascata de inflamação no nosso organismo. Então, além de piorar toda essa questão do lipedema, vai afetar o intestino da mulher, vai afetar também todo o corpo dela. Por isso que mulheres que têm lipedema, elas tendem a ter muito mais intolerância alimentar, sensibilidade alimentar. Elas também tendem a ter muito mais dores também nas articulações. Tem toda essa questão inflamatória envolvida. Então, quando conseguimos primeiro tratar essa inflamação, a mulher já consegue ter uma melhora na qualidade de vida dela. Alinhando, claro, suplementação e alimentação. Porque só com a alimentação é difícil hoje em dia a mulher conseguir a quantidade que ela precisa, principalmente do ômega 3, né? Ômega 3, hoje em dia, precisaríamos consumir uma quantidade maior de sardinha, de salmão, de chia, de linhaça, e precisaríamos de uma quantidade muito grande. E talvez excederíamos também a quantidade de calorias no dia, o que não seria nada interessante. Por isso, hoje em dia, essa questão da suplementação na mulher com lipedema acaba sendo, sim, também uma prioridade no nosso tratamento. E se você tiver dúvida em como escolher um bom ômega 3, esse ponto é bem importante, tem vídeo no canal também já falando, é só vocês pesquisarem no meu canal ômega 3 que vocês vão aprender como escolher um bom ômega 3. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e de se inscrever no canal para ficar por dentro dos outros conteúdos. E se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto de lipedema ou você tem alguma dúvida específica, é só deixar aqui nos comentários que eu posso me aprofundar mais nesse assunto. E é claro que eu te espero dentro do Potencialize.